Boa noite, amigos da Nova Nordeste. Boa noite a você que prefere um bom programa esportivo no sábado à noite. Você que prefere novela mexicana, meus sentimentos, pode mudar de canal. Mas se você quiser um bate-papo legal, a gente está sempre recebendo convidados ilustres aqui no nosso Toque de Bola. Hoje a gente recebe Henrique Menezes, pessoal da década de 80 que acompanhava o futebol. Vai lembrar do Henrique em dois cenários. O Henrique que jogou no Santa Cruz e depois o Henrique que jogou no Esporte Clube do Recife. O Henrique, filho do Fernando Menezes, um rubro-negro tradicionalíssimo e que... foi jogar futebol. Por quê, Henrique? Por que você foi bater bola profissionalmente? Você que sempre jogou peladas pelo country, pela vida aí, e foi parar no futebol profissional. Era um desejo de criança ou foi por acaso? Boa noite, Henrique. Boa noite, Léo. Boa noite a todos. Na realidade, todos que vão para o campo de futebol profissional, ele um dia foi um grande peladeiro. Né? E é o início da minha história. Eu comecei jogando futebol de pelada, depois passei a jogar com alguns ex-jogadores profissionais e tive a sorte de poder jogar com grandes ex-jogadores. Aquela turma toda do Hexa do Náutico. Isso antes de chegar no profissional? Antes de chegar no profissional, 14, 15 anos. Você bateu bola com o Salomão? Salomão, Lala, Ivan, Bita, Lula Monstrinho, Gil Saraiva. Onde, Henrique? Na usina Mussurepe, certo? Depois é que foi para a Granja, lá em Paratibe, onde logo em seguida, onde é hoje o centro de treinamento do esporte. Certo. Então lá tinha um campo que até os clubes de futebol, nessas dificuldades que tem de campo de treinamento, já utilizaram esse campo lá. É uma granja que os ex-jogadores de futebol do Náutico compraram, fizeram um baita campo. Um gramadinho, né? Um gramado espetacular. E aí... eu comecei Pelada aos sábados? Exatamente. Tradicionalmente, as peladas do sábado à tarde. Bom, e jogando lá... Isso você com quantos anos? 14 para 15 anos. E aí, jogando lá com essas feras todas, que tive o prazer de ver jogar. Logicamente que pós... a fase áurea dele. Pós a fase áurea. Mas era um privilégio, pô. Você tá do lado do Ivan Brondi, de um Salomão, que para mim foi... eu imagino que Salomão jogava. Mas você, ex-jogador, é interessante a gente ver, analisar isso. Quem sabe nunca esquece, né? Ele diminui a velocidade, né, diminui a força física, mas você percebe no tocar na bola, na visão de jogo, no passe mais... Exatamente, você passa a entender por que esse pessoal chegou tão longe. Né? Porque eram realmente diferenciados. Você vê um Lala jogar, você via um Ivan Brondi jogar, um Salomão, que você não sabia qual era o lado que ele saía, tanto fazia pé direito, pé esquerdo. Era um jogador espetacular. Segundo meu pai... foi o maior jogador que ele viu aqui. Né? Então eu não tive o privilégio de ver Salomão jogar profissionalmente. Batida do Bita na bola. Pô, Bita já estava um pouco, não estava no mesmo nível e ritmo dos outros, porque vinha de uma série de contusões ao longo da história dele. Mas ainda, quando batia na bola, você via que todos eles, quando pegavam na bola, se tratava de gente diferente. Mas quem foi o louco que viu você bater bola no meio deles lá? Bom, aí Ivan Brondi, tá certo? Rapaz, por que você não tenta? Né? Futebol começa nas divisões de base e eu disse, pô, Ivan, a princípio eu não tenho nenhuma pretensão. Estava estudando para quê, Henrique? Eu estava, na época, 14 para 15 anos, estava em científico. Mas você pensava em alguma coisa já para efeito de carreira profissional? Não, né? Não tinha nenhuma pretensão. Qual é o teu colégio? Eu estudei no Marista a minha vida inteira. Do primeiro ano científico, que hoje é o ensino médio, ao segundo no Nóbrega e o terceiro ano no Salesiano. Veja só que... eram 3 colégios, eu estudei no Nóbrega 3 colégios a vida inteira, né? De linha religiosa, né? E a gente passou a ter uma pelada no Marista, aquele gramado ali no Marista ali por trás, né? Que tinha uma árvore que... Isso, você tem que desviar a árvore. Driblava a árvore e do outro lado tinha a calçadinha ali, que se você errasse o carrinho era complicado. Né? Exatamente. Mas vamos lá, voltando. Aí você, naquele momento o Ivan deu toque, você foi para onde? Bom, aí, se fosse obedecer uma linha lógica, eu teria ido para o Náutico. Mas, na época, o treinador do Santa Cruz era muito amigo de Ivan. China. Linha lógica porque os peladeiros eram alvirrubros. Todos alvirrubros. A segunda lógica é porque você... de uma família tradicionalmente rubro-negra. Rubro-negra, tá certo? Então, a segunda lógica seria o esporte, mas você foi para a terceira lógica, que foi... Não seria muito lógico ir para o esporte, porque na realidade eu sempre torci pelo Santa Cruz. Você? Uma família em si, a minha família como é que eu digo? Ninguém é perfeito, né? Então... Você nasceu desviando da família, foi isso aí que você quer dizer? Não, quer dizer que meu pai
apesar de todas as virtudes, tem esse defeito. Mas enfim, fui para o Santa Cruz. Quem era o técnico? Era China, que também tinha sido um ex-grande centroavante do Náutico. E eu fui fazer o teste lá no... Alguém chegou, já que ele foi ex-jogador do Náutico, nessa época do Hexa também? O China? Não, eu acho que... Jogou com alguns, né? Jogou com alguns, mas eu acho que China é um pouco antes. Você sabe, agora eu estou entendendo, você nem sabe disso, eu vou dizer em primeira mão. Alguém cornetou pro China para você passar no teste, entendeu? Alguém chegou pro China e Ivan Bruno deve ter dito, ó, tem um menino que bate bola corrente daqui, dá uma força a ele que ele sabe jogar. Não aconteceu, não? É provável que sim, viu? Sim, claro. É provável que sim. Mas quando eu cheguei no Santa Cruz, eu me desestimulei. Porque quando eu vi a quantidade de garotos, né, sentados no chão, esperando o ônibus do Santa Cruz, que na realidade era aquele micro-ônibus que a gente chamava de a burrinha, para levar e trazer para um teste na escola de aprendiz de marinheiro, porque eu fiz os cálculos do tempo que eu ia ficar sentado ali esperando que esse ônibus fosse voltar, você tipo... Mas enfim... Ficou, não? Fiquei, tive a paciência de esperar, tá? E fui fazer o teste. O teste nunca é na primeira, né? Ele dá sempre mais uma outra oportunidade, mas com um mês eu estava pré-selecionado. Para você, tá? Para mim foi uma vez só. Eu imagino que... O teste que eu fiz no Júnior do Esporte foi assim, tinham 300 meninos ao mesmo tempo, e o Cidinho, que era o treinador, da época falou assim, quem joga de zagueiro? Aí, 400. Aí quem joga de centroavante, eu e mais 10. Aí ele olhou minha altura e falei, tu que é mais alto, aí jogou a camisa e foi. E se não jogasse bem, eu dei sorte de fazer 2 gols, fiquei. Mas não tinha segunda chance, não. Você não, já teve uma situação. Ele é o seguinte, ele pré-selecionava, certo? Porque como era muita gente e o tempo era muito curto para você, então é impossível. Então eu imagino o seguinte, a quantidade de bons jogadores que se perde nesse critério de escolha. Sem dúvida. Porque você tinha 20 minutos para você fazer alguma coisa. Quer dizer, é impossível, né? Então, ele... E pressão, né? O cara exatamente. Então, quase que no olhômetro, ele dizia, esse aqui volta amanhã. Entendeu? Então, mas ele já fazia uma pré-seleção, não era todos que voltavam. Não. Nem todos tinham uma segunda chance. Era um peneirão. Ele ia fazendo uma pré-seleção. Bom, e nessa pré-seleção, eu fui ficando e fiquei. Né? E aí... Mas ainda com idade de juvenil? Com 16? Com idade de juvenil. Não, eu já não tinha mais 15, eu tinha 16 anos. 16 para 17 anos. 16 a 18, júnior, 18 a 20. 16 para 17 anos já. Tá certo? E aí fiquei no juvenil, tá certo? Disputou o campeonato? Não disputei o campeonato de juvenil, porque quando eu cheguei o campeonato já tinha terminado. E na mudança eu não era mais juvenil, eu ia passar a ser júnior. Aí você já ia para 18 anos? Já fui para 17 para 18 anos. E aí fiquei no time de júnior. Quem eram os seus companheiros daquela época, no Júnior? Era um pessoal... Isso era 80? 81 para 82. Cara, então você jogou com as feras que em 83 foram campeões, né? O Ricardo Rocha. Isso, Marco Antônio, Zé do Carmo, já tinha... Não, Luiz é de uma geração anterior. Luiz Neto era de antes. Mas Marco Antônio, para citar como referência, Marco Antônio e Zé do Carmo é de uma geração também um ano anterior à minha. Né? Mas eu peguei ele já saindo do júnior profissional. E aí a minha geração mesmo foi de Ricardo Rocha, foi de Carlito, que era lateral esquerdo, que jogou algumas partidas, Flávio, que jogou algumas partidas, Tola, eu, Carlinhos Souza, tá certo? Então foi essa a minha geração do júnior. Só que essa geração, ela não chegou a terminar o campeonato de júnior. Tá certo? Porque por uma necessidade de ter que trazer para o profissional algumas peças, porque... Essa necessidade que ele quer dizer é o seguinte, não tinha dinheiro para contratar jogador, completa com o Júnior. Completa com o Júnior. E aí, a gente que estava fazendo uma campanha maravilhosa, né, teve que ceder vários jogadores ao profissional. Então, naquele ano, a gente vai perder... Você não foi ainda? Eu fui. Já foi direto? Eu fui. Aí, esses que eu citei, todos esses foram para subir. E quem era o técnico profissional, Henrique? Tu lembra? Mário Juliato. Mário Juliato. Mas você já está chegando então em 83. Não, 82. Pois é, mas foi em 83 que essa meninada foi para Carlos Alberto Silva e detonou, né? Isso. Mas esse aí já era 82. Então todos esses subiram. Mas subiram sem um contrato profissional. Tá? Na época era um contrato, era um pré-contrato. Mas o que aconteceu? Atrapalhou muito a campanha dos júniores. Sim. A gente precisava perder 6 jogos para o Sport para perder o título. E com desfalcado, aí essa façanha ficou fácil, né? Porque
conseguimos perder 6 jogos para o Sport. O Sport terminou jogando praticamente contra o juvenil do Santa, né? Porque Exatamente. Aí, quando sobe do Júnior para o profissional, sobe do juvenil para o Júnior. Agora, justiça se faça. O time do Sport era um time muito bom. Não era um time que ficava aquém do nosso, tá certo? Mas o nosso tinha um conjunto melhor. Para você chegar nessa condição de ter que perder 6, é porque vocês ganhamos o primeiro turno, o segundo turno e a primeira fase do terceiro. Uhum. Então, porque naquela época existiam 3 turnos. Uhum. E o campeonato ele era simultâneo e paralelo, obedecendo a mesma tabela do profissional. E o que era o barato, né? Porque fazia as partidas preliminares dos jogos do profissional. Isso. E muitas vezes, quando a gente subia para concentrar, para fazer parte do elenco de profissional e não ficava, você podia jogar o jogo anterior, para eliminar, entendeu? Então, você sobrava do profissional e jogava para eliminar. E isso aconteceu várias vezes. Porque a gente subia muito mais para poder fazer parte do ambiente, estar no dia a dia do grupo profissional, do que propriamente... Agora, veja como o futebol é interessante. O Henrique está lembrando que em 82, o time do Júnior do Santa venceu primeira fase, segunda fase, segundo turno, primeira fase, terceiro turno. E perdeu o campeonato. Em 83, um ano depois, acontece exatamente o contrário no profissional. O Santa perde o primeiro turno com 2 fases, perde o segundo turno com 2 fases e perde a primeira fase do terceiro turno. Aí essa meninada foi para o jogo com o Carlos Alberto Silva. E aí mas antes de Carlos Alberto Silva, é bom dar um crédito aqui importante. Quando o Mário Juliato foi demitido do Santa Cruz, assumiu... Já foi na primeira fase do terceiro turno, né? Essa demissão dele? Não, ele saiu, eu não me lembro, aí eu não consigo recordar qual foi o período que estava o campeonato, mas assumiu Pedrinho Nepomuceno. Certo. Então, foi pra gente um estímulo, né, e uma possibilidade real de você se profissionalizar, porque Pedrinho era muito ligado a gente, era um cara que acompanhava o time de base e pôde realmente fazer ter um olhar mais crítico e poder ascender a gente para o profissional. Então, antes de Carlos Alberto Silva, o Pedrinho teve uma participação importante na vida da gente. Mas ele comandou o time um período curto. Né? Porque eu me lembro que o Zé conta muito essa história, o Zé do Carmo, que quando o Carlos Alberto resolveu limpar e botar a meninada, botar o Birigui e brigar com o Luiz Neto no gol. Isso. Mas, inclusive, quem foi para a final, o goleiro da final foi o Luiz Neto. Luiz Neto. Mas tinha o Marco Antônio, tinha você, tinha Tola, tinha o Ricardo Rocha. Quer dizer, tinha uma meninada em que Zé disse para ele chegou e falou assim: joga, se não jogar, sai. Era tipo assim, te vira nos 30 para mostrar o que de melhor você tem, porque não vai ter uma segunda chance, não. E vocês fizeram algo inacreditável. O time era bastante limitado. Depois, alguns jogadores terminaram crescendo bastante, né? O caso do seu futebol, o Ricardo Rocha. O Ricardo Rocha, na época, jogava de lateral direito, né? Isso. Direito. Aí cresceram na reta final e ganharam um campeonato que era quase que inimaginável, né? Veja só, eu concordo com algumas teorias que ainda hoje eu ouço. E, às vezes, pra gente que viveu aquela época, a gente se sente um pouco ressentido com a Você forma... Você passou uma mensagem uma vez sobre essa questão. Exatamente, com isso aí. Pelo seguinte, eu concordo que o nosso time era inferior ao Sport e ao Náutico. Isso aí eu acho que é uma relação, uma verdade, tá certo? Uma relação que você pode estabelecer essa relação e você estabelecer essa verdade. Agora, o nosso time era um bom time. Se você fizer um parâmetro do ponto de vista técnico... Tá? Lá na frente tinha Gabriel, tinha Django. Isso, mas se você pega a base do Santa Cruz... A base era boa. Nós tínhamos 2 goleiros que tanto fazia, né? Tanto fazia o Birigui e o Luiz Neto. Alguns preferiam o Birigui, outros preferiam o Luiz Neto por questão de característica. O Birigui era um goleiro mais técnico, o Luiz Neto era um goleiro mais arrojado. Isso. Tá certo? Mas os 2 resolviam. Você tinha um Ricardo Rocha, você tinha um Gomes, que tinha sido campeão brasileiro. Pelo Curitiba. Você tinha 2 quartos zagueiros de excelente nível. Você tinha Edson Alves, campeão brasileiro pelo Guarani. E Edson Furquim. Perfeito. Você tinha um Almeida e um Marco Antônio. Tá certo? Aí vamos para o meio campo. Você tinha Zé do Carmo. Você tinha Ângelo. Foi do Atlético Mineiro. Você tinha Enágio. Que foi um dos melhores, sem dúvida. Como é que um time desse... Era lá na frente, Henrique. O problema era lá na frente. Gabriel e Django, quem era o que fazia o quarto homem da esquerda? Veja só, Gabriel e Django. Gabriel era hoje o que faz
Era o que era Flávio Caçarrato recentemente. Não era nem Flávio Caçarrato, porque Gabriel... Era folclórico. Era uma figura, até Caçarrato, eu acho que Caçarrato era mais folclórico. Gabriel era um profissional mais focado. Ele tinha limitações técnicas, mas ele jogava um futebol que ele se enquadraria perfeitamente hoje. Você acha que seria titular? Sim, porque é o que faz hoje os técnicos. O que é que fazem os técnicos? Pegam um atacante e bota para jogar de marcador. Então o que é que o Arthur faz? Taticamente ele seria útil. Ele seria um jogador útil. Nunca foi um jogador tecnicamente brilhante, mas era um jogador extremamente útil. Mas as pessoas falam de Django e falam de Vargas, que jogou, outros que jogaram. Eu não lembro quem jogava na esquerda, você lembra? Era Peu, pô. Peu jogou no Flamengo 2 anos, na época áurea do Flamengo. Sim. Pô, não era titular, mas o Flamengo jamais ficaria com um jogador de nível técnico. Ele entrava bem, toda vez que ele entrava no Flamengo entrava bem. Várias vezes Peu resolveu jogos daquele Flamengo, né? Tá falando daquele Flamengo. Isso, então Peu várias vezes resolveu para o Santa Cruz. E o nosso centroavante titular era o Ivan. Sim. Tá certo? Sim. Que era um jogador muito bom tecnicamente. Titular não era Django. Ivan se machucou durante a competição e oscilou muito. Então, várias vezes entrou Django, mas o titular era Ivan. Tanto é que na final jogou Ivan. Você vai contar a verdade daqui a pouco. Houve um arrumadinho para a decisão ficar entre Santa Cruz e Náutico. Eu vou falar daqui a pouquinho para vocês sobre isso com o nosso querido Henrique Menezes. Toque de bola, volta já. Voltamos com o toque de bola desse sábado, recebendo o Henrique Menezes. Para os jogadores era Henrique Badala. Por que Badala? Vem de sino, vem de alguma coisa? Mais ou menos. Mais ou menos, deixa para lá. O Henrique jogou... Eu, na época antes de ser jogador, eu tinha uns amigos, a gente frequentava os bares, as festas, dava uma circulada. E a gente badalava muito. Tá. Entendeu? Aí fica... Entendi. Tá. O Henrique, eu falava do arrumadinho no bloco anterior, porque foi uma carne de charque com farofa, um vinagretezinho, promovidos dentro de campo. É o seguinte, havia um supercampeonato, como eram 3 turnos, então, se cada equipe ganhasse um turno, seria feito o supercampeonato. Haveria um jogo de cada um com cada um, na reta final. E o Sport empatou com o Náutico 0x0, empatou com o Santa 0x0, e Náutico e Santa foram fazer o terceiro jogo. Se Santa e Náutico empatam com gols, eles, no critério de desempate, seria o número de gols marcados, eles iriam fazer uma partida extra para a final. Reza a lenda, e não é tão lenda assim, que quando o jogo ficou empatado em 1x1, um virou para lá e falou: pera aí, pô, tu não vem, eu não vou, a gente ganhou a renda, tira o Sport e vamos ver quem é melhor na final. Foi isso ou não foi? Veja, chamar de arrumadinho é um pouco pesado, mas o resultado beneficiaria as duas equipes. Se eu tenho o resultado na mão, tá? Aquele resultado me satisfaz. Por que é que eu vou arriscar? Então, não precisa você fazer arrumadinho. O bom senso faz com que você adote uma postura dentro de campo de precaução. Tá, mas antes do jogo, alguém pensou nisso? Nunca. Ninguém pensou que se tá 1x1... Nunca. Até porque nós entramos em campo com o resultado... Quem fez 1x0, Henrique? Eu não lembro desse jogo. Acho que, não sei se o Santos fez 1x0, o Náutico empatou. Não lembro. Mas é uma coisa natural. É uma autodefesa que você tem durante as circunstâncias do jogo. Se eu tenho o resultado na mão, aquilo me beneficia, por que é que eu vou arriscar levar mais um gol e ficar fora da competição? Vocês ganharam o campeonato nos pênaltis, nesse ano de 83, com o Gomes batendo o último pênalti, e uma polêmica tremenda, porque o Porto bate pro Náutico. Isso. E o Luiz Neto pega a bola, a torcida do Náutico morre dizendo que a bola entrou, e o Luiz Neto até hoje reza de pé juntos que a bola não entrou. Primeiro, não tinha câmera suficiente para tirar dúvida, a câmera atrás da barra era muito ruim e tinha muito papel picado no chão. Isso. Então fica essa dúvida até hoje se a bola entrou ou não. Você estava dentro de campo, você viu se entrou ou não? Deu para ver nitidamente, não? Olha, mesmo com as limitações que existiam na época de imagem, as câmeras não conseguiram. Existiam 2 câmeras, mas elas não conseguiram pegar. A posição que eu estava era dentro do campo, mas na linha onde ficam todos os jogadores ali, para bater o pênalti. Então ali é impossível de você ver. Tá certo? É impossível de você ver. Vou dar um pulo no tempo para chegar no Sport. Foi 85, né, que você chegou no Sport? 86. 86. Eu tinha exatamente saído do Júnior do Sport em 85. Eu fiquei em 84 e 85.
85, que eu me lembre, né, o time que era de 85, que foi do técnico Carlos Alberto Silva, de novo, coincidentemente, o Carlos Alberto tinha treinado Santa Cruz em 83, foi campeão, quis ser campeão com o Sport. Ele tinha substituído o Filipe Nunes, que foi 84 no Sport. Então o Carlos Alberto estava no profissional e trouxe o Mazinho, que era o Deus de Ébano, e o Mazinho terminou sendo meu treinador no Júnior. Mas o time profissional tinha Gacém, vou ver quem ficou para você. Ele tinha Paulo César, Betão, Gacém, Valdir Carioca... Luizinho, de Gravatá, que jogou no Júnior. Excelente jogador. Jogou no Júnior com a gente também. Aí tinha o meio campo, na época ele tinha Douglas Onça, ele tinha Enágio, que foi também para o Sport, ele tinha Zé Guimarães, Luiz Carlos, no auge, Luiz Carlos jogando muita bola. E na esquerda eu acho que o Joãozinho estava no Sport. Essa geração toda ficou para 86? Toda, praticamente toda. E era um time extraordinário. Era um time extraordinário. Betão talvez tenha sido o maior lateral direito que eu vi jogar aqui em Pernambuco. Acho que depois do Leandro foi o melhor. Não vi nada parecido ao Betão. Enágio, talvez, se não o melhor, eu acho que o melhor talvez seja um exagero, mas está entre os melhores que eu vi jogar. Você sabe que quando o Zico saiu do Flamengo a primeira vez, o contratado para substituir o Zico foi Enágio. Isso. Mas o Enágio, ele tinha uma característica muito aguda, né? Era um jogador muito ofensivo, uma velocidade, uma explosão. Né? Mas eu vi outros jogadores aqui, como Mazinho, eu vi Jorge Mendonça, sim, eu vi Mauro, tudo isso como torcedor, mas vi. Né? E vi Baiano também. Baiano eu vi e joguei contra Baiano. Então, são jogadores que jamais ficarão fora de uma lista. E Enágio está entre eles, sem dúvida. E na frente você tinha Zé Guimarães, Luiz Carlos e Joãozinho. Quer dizer, era um time extraordinário. Luiz Carlos também, com certeza, está, na minha concepção, entre os melhores jogadores centroavantes que o Sport já teve. O Luiz, ele saiu para os dois lados, cara. O centroavante extraordinário. Que fazia ele sair para a esquerda e driblar. Era um centroavante técnico, cabeceava muito bem, batia muito bem na bola. Era fácil jogar com o Luiz Carlos. Eu joguei com o Luiz Carlos na seleção de júniores. Né? Luiz Carlos foi meu adversário nos júniores, então você viu o grau de dificuldade jogar contra ele e o grau de facilidade de jogar com ele. Me fugiu o volante daquele time de 85. Gena, o sergipano Gena. Certo? E Rogério. Rogério que foi campeão brasileiro depois em 87. Isso, Rogério. O garoto de Santo Amaro. E Joãozinho na ponta esquerda, que dispensa comentário. Agora, né? Foi uma geração. Você pegou o time do Sport em 87 ou só 86? Só 86. 86 e 87, o Santa foi bicampeão jogando na Ilha de Cisão. Mas o time do Santa ele tinha Zé do Carmo, Ataíde, Sérgio China, Edson, Dadinho, Gilson Gênio. Aí atrás ela era Birigui, Orlando, Lula, Ivan e Lote. Era esse time do Santa Cruz nessa época. Eram dois times mas bons, digamos assim. Eu achava o time do Sport melhor. Eu só joguei o primeiro turno, porque eu voltei a sentir Teve problema de contusão grave no... Eu tive uma contusão muito grave em 84. Quadril? Não, eu tive um escorregamento de vértebra. Na coluna. E tive que operar a coluna. Operei em São Paulo. E passei um ano parado. Isso foi um jogo, um treino, um jeito, o que foi? Olha, segundo os médicos, eu iria ter esse problema um dia. Mas se agravou, apressou o processo pela atividade física. Né? Mas e aí, você foi sentindo paulatinamente aumentar a dor? Isso, foi isso que aconteceu? Isso. No Campeonato Brasileiro de 84, um jogo que eu entrei no segundo tempo contra o Corinthians, um jogo que estava chovendo muito, e foi quando eu senti, pelo menos, quando eu senti pela primeira vez. E aí, não aguentei mais uma sequência. Tive que operar. Só engessado, eu passei 6 meses. E voltei um ano depois contra o Santos no Arruda, no Campeonato Brasileiro de 85. Mas aí já não era mais a... Você também não tinha, eu acho que o Henrique... Você chegou a pensar em fazer carreira, chegar à seleção brasileira jogando futebol, Henrique? Olha, quando você começa uma atividade profissional, você sempre pensa em chegar ao máximo que ela pode lhe proporcionar. Então não foi diferente comigo. Eu entrei no futebol por acaso, sem grandes pretensões, e na medida que as coisas foram acontecendo, você vai estabelecendo metas, você vai estabelecendo vitórias, vai tentando alcançar o máximo que você pode. Então comigo não foi diferente. Mas quando foi que você disse para si mesmo, deu? Vou parar. Quando eu me machuquei, quando estava no esporte.
entendeu? Porque eu passei a ter uma vida extremamente regrada. Eu tinha que obedecer um padrão de treinamento diferenciado. E... Isso com quantos anos, Henrique? 21. Você parou com 21, cara? Parei com 21. Eu comecei com 17, parei com 21. Foi, a minha trajetória foi muito rápida. Eu não terminei o campeonato de júniores. E quando começou o profissional, as coisas foram acontecendo também muito rápido. O time de base conseguiu sair da taça de prata para a taça de ouro, porque ele jogou praticamente a taça de prata com o Pedrinho como treinador e era a base do juvenil e júnior, né? E aí já estávamos no campeonato profissional pernambucano e logo em seguida o brasileiro. Então foi tudo muito rápido. Então da mesma forma como eu ascendi, pela contusão eu tive que parar. Como é que foi essa entrada na publicidade? Por que você migrou para esse ramo? Você estava fazendo faculdade nessa altura? Como é que estava a tua vida? Quando eu senti que o futebol para mim estava sendo uma coisa pesada e eu tinha apenas 21 para 22 anos, eu digo, não está tão cedo para continuar, né, para poder ter uma atividade de atleta profissional. Eu não estava aguentando. E é cedo para recomeçar e retomar uma nova atividade. Não está tarde para recomeçar. Para começar. Então, foi quando eu tive que tomar uma decisão difícil, porque quando eu resolvi parar, eu tinha um pré-contrato para jogar na Acadêmica de Coimbra. O Zé foi para esse time, né? O Zé do foi Carmo, depois, né? Foi depois. E aí, o empresário era Hélio Pinto. Não digo o nome dele completo não, porque é meio complicado. O nome dele é complicado. Mas aí, eu tinha assinado um pré-contrato. Eu iria jogar na Acadêmica de Coimbra. E tive que decidir se ia ou parava. E foi uma decisão muito difícil, porque você tem sempre aqueles sonhos de jogador, mas... Teu pai, você deu um pirulito para uma criança e tirou, né? Porque você jogou no Santa Cruz, que era o seu time de coração, depois você foi para o time de coração do teu pai. E quando você está lá, ele falou, agora é o pai. Ele participou incisivamente, fica, Henrique, joga, Henrique. Não, papai, ele nunca interferiu muito. Assim, ele sempre foi muito... sempre adotou uma postura muito neutra. Certo? Porque exatamente, ele por ser comentarista esportivo e ter uma crônica diária em jornal, enfim, a gente sempre... Estamos chegando no final, Henrique. Como é que você foi para a publicidade, então? Que bom que o futebol perdeu um grande jogador, mas o mundo publicitário ganhou um grande profissional. Como é que você foi para essa área? Bom, quando eu resolvi parar, eu comecei a buscar uma nova alternativa. E aí, sempre vem a influência que eu tinha em casa, que era do meu pai. Meu pai é jornalista e meu pai era também redator publicitário. Ele chegou a fazer alguns freelancers na época para algumas agências em Pernambuco. E eu acompanhei isso com ele a vida inteira. Ele, inclusive, me levava para ver os filmes premiados que você via no cinema. A gente ia ver no cinema os filmes premiados, né, da publicidade. E a publicidade sempre foi uma coisa encantadora, sim, né? Você vê todas aquelas peças publicitárias, né, que veiculam na mídia premiada, com aquele toque de genialidade, de criatividade. Aquilo encanta qualquer pessoa. A gente conheceu um grande cara, Henrique Menezes. Eu tenho o prazer de conviver com ele há muitos anos, sempre com muito respeito na área em que ele atua, na área em que a gente atua. Vou confessar um pouquinho de inveja, né? Porque durante 4 anos ele teve ali no profissional, ele curtiu, ele sentiu o sabor de ser um jogador de futebol profissional. Depois parou cedo e passou a ser um profissional extremamente competente na área que exerce. Henrique, obrigado pela tua presença. No próximo encontro a gente volta a falar um pouco mais. Tem muita história para a gente abordar. Nem perguntei o que você pensa do futebol hoje, seleção brasileira, os clubes de Pernambuco. Essa análise a gente vai fazer numa segunda parte. Fica a promessa aí de mais um encontro da gente para que a gente possa conversar sobre isso. Um grande abraço. Estou aberto para uma nova conversa. Foi muito bom estar aqui. Até a próxima. Né? E nessa próxima conversa o bicho vai pegar. O Henrique tem umas ideias bem legais para a gente debater no próximo Toque de Bola. Não nesse, num próximo Toque de Bola. Amanhã, às 9 da noite, ao vivo, tem um Tá na Rede. Fala para todo mundo. O programa é ao vivo, com todos os melhores momentos, lances polêmicos de todo. Futebol essa semana foi somente segunda, terça, quarta, quinta, sexta, hoje e amanhã, entendeu? Até aprender. E 9 horas da noite a gente se encontra no Tá na Rede. Uma ótima noite de sábado, um grande domingo a todos. Tchau.